Glória a Deus. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, capítulo é o 18 e versículo é o 1. Estou grato ao meu Deus por esta oportunidade de estarmos aqui em um culto tão maravilhoso como esse. Só Jesus que faz isso por nós. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do 1 ao versículo 6. Esperar os irmãos encontrar, para que nós podemos todos acompanhar esta leitura da palavra do Senhor. Quem acredita que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite? Eu também acredito que Deus tem uma palavra para o meu coração nesta noite. Disse assim Jeremias 18: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ou casa de Israel. Disse o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podem tomar os vossos assentos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, Jeremias foi chamado pelo Senhor para ser profeta. Ainda quando Deus aparece a Jeremias em visão, ele diz: Senhor, eu ainda sou uma criança. Mas por certo que a Bíblia não relata quantos anos Jeremias tinha. Alguns estudiosos sugerem que ele tinha entre 14 a 15 anos. Outros dizem que ele tinha 20, porque na lei judaica o menino estava ainda novo, com 20 anos, para aprofundar nas escrituras. Por certo que nós não sabemos a idade certa de Jeremias. Mas ele disse: Senhor, ainda sou uma criança. E Deus disse a Jeremias que o conhecia, que o tinha formado, que tinha o escolhido ainda no ventre da sua mãe. E é por isso que Jeremias, ouvindo Deus, ele começa a sua jornada de profeta. E profeta Jeremias é considerado profeta chorão. Um profeta que profetiza para o reino do norte, se eu não me engano, ali para o reino do norte, do sul, que era a região de Judá. Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar para o seu povo. Jeremias não estava profetizando para uma nação que não conhecia Deus. Jeremias não foi levantado para profetizar para um povo que não conhecia o Deus de Israel. Jeremias, Deus o chama, o escolhe e o diz: você será a minha voz perante o meu povo. E a voz de Jeremias era Deus falando ao povo de Judá e de Jerusalém. Por que que Deus levanta Jeremias? Deus levanta Jeremias porque o povo que estava no reino do sul estava se corrompendo, estava se afastando, estava se distanciando da presença do Deus de Israel. E Deus disse a Jeremias: fala a esse povo que eu quero que eles voltem para mim. Fala para esse povo como eu os tirei os seus pais do Egito com mão forte, como eu tirei os teus pais do Egito e os fiz uma promessa de habitar em uma terra que emana leite e mel. Mas aqueles descendentes do povo que sai do Egito já tinha esquecido, já tinha a sua memória
ido ao esquecimento do que Deus tinha feito pelos seus antepassados, quando os tira do Egito com mão forte, quando manda praga no Egito, quando mata primogênito, quando abre o Mar Vermelho, quando manda uma coluna de fogo e também uma coluna, uma nuvem tampando o sol para que não os esquentasse no deserto. Mas aquele povo, quando chega na terra prometida, quando vai passando as gerações, e ali eles começam a se distanciar, eles começam a esquecer do Deus de Israel, do Deus que os fez promessa, do Deus que os tirou com mão forte, do Deus que o cuidava e os escolheu para que fosse uma nação eleita e separada do resto do mundo. Mas aquele povo estava se contaminando, aquele povo já estava de uma forma que o pecado já estava incomodando o Todo-Poderoso, e é por esta forma que Deus levanta Jeremias para incomodar o rei, para incomodar os líderes, para incomodar aquele povo do pecado que eles estavam cometendo. Mas Jeremias chorava, Jeremias o amava. Quando Deus usava Jeremias para profetizar sobre o pecado, o povo não dava ouvido, e esse desprezo para Jeremias trazia uma angústia na tua alma. E a Bíblia diz que ao mesmo tempo esta angústia brotava-se um amor, brotava-se um grande amor, porque Jeremias conhecia o plano de Deus para aquele povo, mas o povo não queria entrar no projeto de Deus. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem um plano para mim e para a tua vida. E que plano é esse, irmão Milson? É um plano de um dia entrarmos no céu, ali naquela cidade maravilhosa. Quem disse que nós entraremos lá? O Filho de Deus, Jesus Cristo, e diz para os discípulos: eu vou vos preparar lugar. Se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos uma promessa, nós temos algo para nos agarrar e confiar, que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Você crendo ou não, você esperando ou não, a palavra diz que Ele vai voltar, as escrituras diz que Ele vai voltar. Você esperando ou não, Ele um dia vai voltar para nos levar para a sua glória. E Jeremias começa profetizando. Profetiza ali para um, fala para um rei, profetiza para sacerdotes. Mas o coração do povo estava endurecendo, e o povo não queria ouvir mais a voz de Deus. O povo só queria ouvir aquilo que os agradava. E as profecias que Jeremias estava trazendo era: conserta, põe o altar em dias, conserta o teu lar, conserta a tua casa, conserta o teu reino. Profetizou para 5 reis e ninguém ouvia. Até profetiza sobre o cativeiro de Babilônia por 70 anos. Mas o povo estava surdo. O povo não queria ouvir a voz de Deus. Muitas vezes estamos vivendo em dias semelhantes, irmãos, que falamos que Jesus vai voltar, que pregamos o amor de Jesus, que foi derramado o sangue no Calvário. Falamos que Deus amou o mundo de tal maneira que entrega o teu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha vida eterna. E essas palavras não mais surgem efeito, não mais incomodam, porque as pessoas não querem ouvir o que Jesus tem para elas. Porque para seguir Jesus nós temos algumas receitas, e todos conhecem que quando entramos no caminho de Jesus, nós temos que ser servos. E nem todo mundo quer mais ser servo de Jesus, porque para ser servo de Jesus tem algumas diretrizes. Deixar o pecado, a prostituição, a mentira, a lascívia, o engano. E muitas pessoas não querem deixar essas coisas, e por isso eles não querem ouvir a voz da profecia dos últimos dias que estamos vivendo na terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Ragaço e amande garaixo e decante erebanai decai. Mas Deus levantou Jeremias para profetizar, o povo querendo ouvir ou não. E nos dias que estamos vivendo, Deus levantou eu e você para pregar para o povo, eles querendo ouvir ou não. A obrigação não é mais de Jeremias, mas é da igreja que está em Bom Despacho. Temos o dever e a responsabilidade de entrarmos na presença de Deus e de clamar ao Senhor para que possa nos usar para pregar para as pessoas que Jesus está voltando, para tentar, meus irmãos, guiar eles no caminho da salvação, porque a Bíblia diz que não há outro caminho se não for Jesus. A Bíblia diz que não há outra estrada se não for aquela que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E muitas vezes, para ser profeta, tem que viver algumas coisas que muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas vidas. Viver conforme a vontade do Senhor não é viver a minha vontade. Porque Jeremias, depois que Deus o chama, ele para de viver a sua vontade e começa a viver a vontade que Deus queria que ele fizesse. E Jeremias, por profetizar contra o pecado daquela nação, ele era odiado, o povo não dava valor a Jeremias, o desprezava, e isso fazia com que ele chorava, com que ele entristecia, porque ele estava trazendo algo de Deus para o coração daquele povo, mas o povo não estava querendo ouvir, rejeitando, porque não queria ouvir a voz do Senhor. E eu te convido nesta noite, para e ouve a voz de Deus nesses últimos dias, porque o Senhor está chamando, os escolhidos para que pregue a tua palavra tempo e fora de tempo. E quando Jeremias chega no capítulo 18, ele já tinha ministrado várias profecias para o Reino do Sul. E de repente Deus chama Jeremias: Jeremias, vai à casa do oleiro que eu quero te mostrar algo. E Jeremias vai, simbolizando ali a casa do oleiro. E ele olha o oleiro trabalhando com um vaso de barro. E aí Deus vira, olha o que ele faz. E agora diz Jeremias ao meu povo, que assim como o vaso na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó igreja de Bom Despacho. Deus está neste lugar. E aí Jeremias começa a ver o oleiro, e Deus disse assim: sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o vaso que quebrou, e o oleiro pega e torna a refazer, assim é eu e você na mão do Criador. Nós não mais temos mais, irmãos, decisões próprias, se não for pelo Espírito. O homem tenta, mas quando Deus diz não é aí, é aqui, ele tem que voltar para trás. Ele tem que recuar e reconhecer que quem manda é o Todo-Poderoso, que quem manda na igreja de Bom Despacho é o Deus que está no céu. É por isso que esta igreja ainda está firmada nesta rua, é por isso que você ainda está nesta casa, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja está em Jesus Cristo de Nazaré. E ali Jeremias começa a observar o vaso. E a Bíblia diz que o vaso quebra. E o oleiro pega novamente o vaso com todo carinho e começa a trabalhar. Alguém já viu um vaso, fazer vaso na olaria? Eu ainda nem conhecia a Bíblia, aos 4 anos de idade eu vi um fazendo vaso na olaria. No Vale de Jequitinhonha, eu ainda era pequeno. E vai rodando aquele barro e até ele vai levantando, começando a tomar forma de um vaso.
Aí põe a mão e ele vai lisando até ficar perfeito. E se ele trinca, o oleiro torna a desmanchar o barro. E o impressionante, pastor Elvio, que quando você desmancha o barro do primeiro vaso que deu problema, pastor Ailton, o vaso tem que voltar, o barro tem que ser amassado de novo. Não pega como quebrou e faz, não. Primeiro volta ele lá e amassa, bem amassado, torna a amassar, para ele dar aquela liga consistente. Sabe por quê que muitas vezes você está na prova? Porque você não deixou o oleiro te amassar ainda, para você dar aquela liga que precisa de entrar no ministério. Tem gente que quer chegar entrando de uma vez, não, tem que passar pelo oleiro, tem que ser amassado. Canta. Tem pastores aqui em cima, você só enxerga eles aqui em cima, mas não sabe onde eles passaram para dar liga, para chegar aqui não. Muitos nem dormiram lá no oleiro, pastor Elvio, quando estava sendo amassado na baita. Mas nós só vemos o vaso quando está pronto. Eu vou levar esse porque é o mais bonito. Mas o processo para ele ficar bonito tem que ser amassado. Tem um costume, irmãos, quem é vendedor de vaso, quando não quer que o vaso, não quer quebrar o vaso novamente, aí ele pega o vaso, leva ao fogo. Quando o vaso vai esquentar ali, aparece se ele está bom ou não. Quando leva ele ao fogo, põe para assar o barro. Se ele não está com a liga boa, ele trinca. E quando ele trinca, alguns vendedores lá de Jerusalém pegavam uma cera, tampava e pintava o vaso. O vaso ficava perfeito com a cera. Mas só que o vaso com uma cera, ele não serve para receber o azeite. O vaso que foi rachado e colocou uma cera, tampou o buraco, não foi novamente amassado para dar liga, vai lá e põe uma cera, põe uma maquiagem para tampar o buraco, pinta e coloca para vender. Você leva para casa, ele está perfeito. Mas quando coloca o azeite quente, a cera começa a derreter e o azeite não permanece. Está entendendo o que Deus está falando? Pode estar bonito, pode parecer estar perfeito, pode até estar de terno e gravata, pode até parecer crente, mas quando o azeite desce, você não permanece. Sabe por quê? Porque a olaria de Jeová é tremenda. Quem veio para adorar nesta noite, então adora. Está entendendo, igreja, o que Deus está falando nesta noite? Quem é vaso de honra está preparado para receber azeite. Então começa a dar glória, porque tem azeite nesta reunião. E sabe que azeite é esse? É o Espírito Santo de Deus. A glória. Tem azeite aí, então fala língua estranha. Tem azeite no teu vaso, então profetiza. Tem azeite aí, então adore. Ai, ai, show, ramande, ramande, cai. E quando o vaso racha, ele não serve. Sabe por que você disse, mas está demorando tanto para o pastor me enxergar que eu estou aqui? Está demorando tanto para me colocar na liderança do ciclo de oração, porque eu tenho todas as capacidades. Sabe por que você ainda não chegou lá? Porque o teu vaso, quem sabe, está com cera e não está podendo receber o azeite. Que azeite é esse? É o poder de Deus. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum.
Sabe quem é que dá poder? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem é que capacita o homem, o vaso? O Espírito Santo de Deus. Sabe por que tem vaso que está na igreja e não está sendo, não flui? É porque tem rachadura. E quando tem rachadura não vai fluir. Sabe por quê? Porque não segura o azeite. Então nesta noite você está no melhor lugar para estar, que é na casa do Senhor, que é na olaria do oleiro chamado Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite e quer quebrar o teu vaso. Vaso que não aceita ser quebrado não cresce. Vaso que não aceita ser amassado, ele não cresce. Sabe por que tem gente que cresce? Porque ele aceita quando Jeová o pega e diz: quieta, senta-te, para, volta, ainda não chegou a hora. E ele escuta e dá uma marcha e diz: não é a minha hora. Sabe por que tem gente que não vai para frente? Porque ele acha que está sempre pronto. Nós não somos nada. Nós não temos nada se não for a misericórdia, se não for a graça de Jesus que tem nos alcançado. Nós éramos aqueles mais terríveis pecadores, mas a misericórdia, a graça, a bondade é que te trouxe aqui nesta noite e te deu novas vestes para estar na presença. Então quem está na presença adore, quem está na presença glorifica o Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Vou te dar um minutinho para adorar, irmãos. Cheguei em casa essa tarde, preocupado. Meu Deus, vou pregar. E quando eu li esta palavra, que já estava no meu coração, tremi para falar aqui nesta noite. Porque a palavra de Deus, ela é tremenda. E a responsabilidade que estava sobre os ombros de Jeremias era grande. De ser um profeta, de profetizar para uma nação que quando chegou no cativeiro babilônico tiveram que lembrar que Jeremias estava com a razão e que era Deus que estava na vida de Jeremias. Tem gente que precisa ir para a Babilônia para reconhecer que Jesus está na sua vida. O povo de Deus precisou ir para o cativeiro para lembrar de Jerusalém e do templo que Salomão tinha construído. Deus está te dizendo nesta noite: não espera ser preciso ir para a Babilônia para você dar valor à casa do Senhor, para você dar valor à obra do Senhor, para você dar valor aos ministros do Senhor, porque tem gente que já não mais valoriza os ministros, tem gente que não mais valoriza o pastor da igreja. Deus está mandando e eu não tenho medo, vou falar. E é por isso que está pagando preço, não sai da prova, não prospera. Eu não estou falando de prosperidade financeira, não. Eu estou falando de prosperidade espiritual. A Bíblia diz que é o anjo da igreja. E tem gente que quer dizer: não, eu resolvo meus problemas no quarto. E é por isso que o teu vaso não recebe azeite. É por isso que o teu vaso não floresce. É porque tem rachadura aí no teu vaso. Precisa se consertar, labassuriando e couramante o indecai, porque Deus está te dando oportunidade nesta noite. É sério. Eu não vim aqui para te motivar, não, para chamar a tua atenção porque eu estou falando bonito. Não, uma que eu não falo bonito.
Eu estou aqui trazendo algo que Deus passou para o meu coração, para entregar no teu coração nesta noite. Pastor Elvo, Deus quer trazer uma nova história nesta cidade. Tragai, emanegaço, indecanto. E Deus diz, mas Ele tem te visto. Tu não estás só, meneguerreve, amanto, indecante, indevasta. Isso vai passar, negaçou, amanto, verei, amandecai, rabaço e anderebeço. Eu não sei o que é, irmão, o senhor sabe que Deus está te dizendo. Vai viver um novo tempo, labandecanto, indecalabaço. Não preocupa, lemenegueve, amanto, indecai. Deus está contigo, riandelebenegaço, contempla na a glória. Deus, quando o povo voltou da Babilônia, o povo estava na Babilônia, o povo começou a sentir saudade do templo. Eita glória! Quando o povo estava no cativeiro, começou a ter saudade de Jerusalém. Precisou ir para o cativeiro para sentir saudade. Precisou ir para o cativeiro para valorizar que tinha profeta em Jerusalém, em Judá, no Reino do Sul. Precisou ir para o cativeiro para saber que era uma nação escolhida, que era um povo que Deus tinha eleito. Precisou ir para o cativeiro para lembrar que tinha profeta, para lembrar que Deus tinha tirado os seus pais com mão forte do Egito. Deus está dizendo, ei, não espera ir para o cativeiro para lembrar que Deus está aqui na Assembleia de Deus. Não precisa sair daqui e ir para a Babilônia para precisar lembrar que aqui você era acolhido, aqui você tinha quem te amava, aqui o Espírito Santo te acolhia, as pessoas te amavam. E tem gente que Deus está falando com ele e ele está endurecendo o coração. Tem gente que Deus está chamando ele e ele está dizendo, não, eu não vou, eu não quero. Mas Deus está chamando, então não temas, levanta-te e obedece a voz do Espírito Santo nesta noite. Vamos colocar de pé, irmãos, que meu horário já findou. Eu quero convidar aqui na frente. Não, esquece. Pode ter aglomeração não, irmãos. Pode ficar aí onde você está mesmo. Levanta a tua mão. Aquele que sentiu que Deus está falando contigo. Aragueu madagassuri negassuri